Olá, prezados irmãos, prezados ouvintes. Mais uma vez, eu vos cumprimento com a paz do Senhor e desejo-lhes que a bênção e a graça do nosso Deus, também de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, esteja aí na sua companhia. Irmãos, hoje eu quero falar de um assunto um pouco diferente, porém que se enquadra perfeitamente na nossa doutrina e na nossa maneira de viver para agradarmos a Deus aqui na face da terra. Irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos a respeito do hábito. Estudos têm demonstrado que na nossa vida quase 100% é movida por hábitos. Inclusive, irmãos, existe um estudo, alguns estudiosos, eles realizaram alguns estudos com algumas pessoas que perderam a capacidade de pensar, perderam a capacidade de raciocínio, vamos dizer assim. Então essas pessoas se esqueceram de tudo, do passado, do presente, e esses cientistas fizeram então um teste com essa pessoa. Então eles ajudaram essas pessoas a realizar determinada tarefa todos os dias, e eles concluíram que essas pessoas, mesmo não tendo capacidade de raciocínio, mesmo não tendo capacidade de pensar, eles passaram a realizar aquelas tarefas todos os dias. E por quê? Eles concluíram que por hábito. Eles chegaram à conclusão que as criaturas conseguem realizar algo na sua vida sem pensar, sem raciocinar, através do hábito. Então, por isso que eu quero refletir com os irmãos neste assunto, para os irmãos entenderem e compreender o poder que tem o hábito na nossa vida. E é claro, em determinados momentos da nossa vida, o hábito pode ser então prejudicial, principalmente em se tratando, irmãos, da nossa fé. Os irmãos entenderam? Então, como eu disse, na nossa vida, às vezes quase tudo nós realizamos por hábito. Às vezes levantamos de manhã e vamos ao banheiro, escovamos os nossos dentes, tomamos banho, tudo isso nós fazemos automaticamente. Às vezes sem nem perceber aquilo que nós realizamos. Tudo isso porque se tornou na nossa vida um hábito. Então todos os dias nós fazemos aquilo e habituamos então a realizar aquela tarefa. Isso acontece às vezes no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Eu sempre, quando falo a respeito deste assunto, eu cito um exemplo muito prático, principalmente para aqueles que são condutores de veículos, são motoristas, vamos dizer assim. No início, quando uma pessoa começa a dirigir um veículo, é muito difícil, porque a pessoa tem que prestar atenção ali na sua frente, tem que prestar atenção quem está do seu lado, tem que prestar atenção ali na marcha que tem que passar, no freio e assim por diante. Mas com o tempo, aquela pessoa, de tanto praticar aquele ato, de tanto dirigir, vai então se habituando. E chega num determinado tempo que a pessoa faz aquilo com a maior facilidade. Faz tudo sem perceber. Por quê? Porque a pessoa já se habituou a fazer aquela determinada tarefa. Irmãos, e como eu disse, isto na nossa vida, às vezes é útil, principalmente quando realizamos um trabalho, ou como eu disse, no caso de dirigirmos, conduzirmos um veículo e assim por diante. Irmãos, porém, pode ser prejudicial na nossa fé, na nossa maneira de agir. Eu posso citar para os irmãos um exemplo, ao participarmos das nossas reuniões. Então, todos os finais de semana, nós estamos participando das nossas reuniões, sábado e domingo. E isto, irmãos, pode se transformar num hábito. E transforma. Por isso que existem muitas pessoas que vão na igreja sábado, domingo, todo mês, todo ano, às vezes
1, 2, 3, 4, 5 anos e às vezes ainda não se converteram, às vezes ainda não aprenderam a viver de conformidade com a vontade do nosso Deus. Por quê? Como eu disse, porque vai e pratica aquilo por hábito. Então automaticamente entra, ouve os hinos, ouve a mensagem, às vezes participa do coral também por hábito, chega, canta, toca um instrumento, tudo isso por hábito. Irmãos, e faz tudo isso automaticamente. E isto não surte então um efeito no seu espírito, na sua fé. Então, irmãos, por isso que eu disse que nós precisamos tomar cuidado com a nossa maneira de agir nesse sentido, no sentido da nossa fé, no sentido religioso. Então nós não podemos agir com hábito. Então nós precisamos ir participar das nossas reuniões, irmos participar dos nossos trabalhos na igreja, irmãos, por devoção, com fé, e não por hábito. Um outro exemplo de hábito e se nós não tomarmos cuidado é muito perigoso, irmãos, é no momento de nós fazermos as nossas orações, né? É comum. Então todos os dias, ao se levantar, pessoa, criatura, se ajoelha, faz a sua oração. Na hora de dormir, se ajoelha, faz a sua oração. E isso, irmãos, dia após dia, acaba se tornando num hábito, entenderam? Então a pessoa não busca mais ter uma comunhão verdadeira, não procura mais ter uma ligação verdadeira do seu espírito com os céus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com Deus, com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, no momento da sua oração. E aí, quando muitas vezes pode acontecer algo na sua vida e a pessoa pode pensar, nossa, mas eu orei, pedi a bênção da Santa Vó Rosa, pedi a bênção do Santo Irmão Aldo e não fui atendido. Porque às vezes teve algo que interrompeu a comunhão da pessoa com a Santa Vó Rosa, com Jesus, com o Santo Irmão Aldo, com Deus, enfim, com o reino dos céus. E isso, irmãos, porque às vezes as pessoas, a criatura pratica aquilo por hábito. Então faz as suas orações por hábito. Então os irmãos entenderam? Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com tudo isso e fazer tudo isso na nossa vida, ao se tratar da nossa fé, da nossa maneira de professar a nossa religião. Nós precisamos fazer então, irmãos, com devoção. E eu sei que muitos poderiam estar pensando, mas como que eu farei isso? Eu darei um exemplo para os irmãos, em se tratando do participar das nossas reuniões. O que nós precisamos fazer? Ao dirigirmos para as nossas reuniões, eu me lembro que a missionária sempre dizia, nós devemos irmos preparados espiritualmente. Então, ao sairmos da nossa casa, do nosso lar, nós já precisamos, em oração, pedir a bênção, a graça da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e pedir a eles, me ajude, para que eu possa participar da minha reunião com devoção e não por hábito. Irmãos, e outro ponto muito importante, é quando nós participarmos das nossas reuniões, participarmos, irmãos, como que se fosse a primeira reunião e a última, entenderam? Então devemos pensar conosco, esta é a primeira reunião que eu vou participar, e pode ser a última, então eu vou participar com bastante fé, com bastante devoção, entenderam? Então a cada reunião que nós participarmos, nós precisamos renovar, irmãos, a nossa fé, renovar a nossa devoção, e não irmos meramente por ir, porque isso pode se transformar em hábito na nossa vida. Os irmãos entenderam? E também a mesma coisa no momento da nossa oração. Então nós precisamos buscar falar realmente com Deus, com a Santa Vó Rosa, dirigir as nossas palavras, os nossos pedidos, as nossas orações, os nossos agradecimentos, realmente com devoção, com fervor para Deus, para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo. E se fizermos desta forma, então jamais nós iremos cair no hábito das nossas orações, ou no hábito de participarmos das nossas reuniões. Irmãos, isto parece que é algo que não tem nada a ver, às vezes é algo simples. Muitos poderiam pensar consigo, não tem nada a ver isso que ele está falando. Não, mas tem, irmãos, isso faz toda a diferença. Observe que o hábito está presente na nossa vida em todos os momentos.
E o hábito nos leva a realizar algo, tarefas, algumas coisas na nossa vida, automaticamente, sem percebermos. E isto não é bom para a nossa fé. Isso não é bom quando nós participamos das nossas reuniões, dos nossos trabalhos na nossa igreja, dos nossos trabalhos para servir a Deus, a Santa Vó Rosa, e também ao nosso Santo Irmão Aldo. Também não é bom, como eu disse, no momento das nossas orações. Então nós precisamos cuidar muito deste assunto na nossa vida, para que tudo vá bem na nossa vida e as nossas orações possam então ser ouvidas por Deus, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, eu deixo aí esta recomendação. Isto é um assunto muito complexo, então se nós fôssemos falar detalhadamente, ia demandar muito tempo, ia tomar muito tempo, e eu sei que aí fica ruim, é cansativo a gente ficar ouvindo um áudio ou um vídeo muito longo. Portanto, eu resumi para que os irmãos possam compreender, mas espero que os irmãos puderam entender, puderam compreender este assunto, o hábito na nossa vida. Então, guardem consigo estes conselhos, este alerta e esta reflexão, e façam um bom uso destas palavras. Agradeço mais uma vez a sua companhia, agradeço a sua atenção e o tempo que a sua pessoa dispensou para estar conosco ouvindo estas reflexões. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, com a Santa Vó Rosa, com o profeta Santo Irmão Aldo.